Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos falando do acesso ao transcendente por meio do discernimento. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós já vimos 4 formas de acesso ao transcendente. A primeira forma diz respeito à ascensão rumo ao transcendente, que é aquela comparação com a escada. Então, acessar o transcendente, na perspectiva da ascensão, é como subir uma escada, é como se elevar a um estado superior, é como se elevar a um nível superior. Então, nessa primeira perspectiva, a gente acessaria o transcendente elevando-se a um nível superior, seja, por exemplo, um nível de consciência superior, seja, por exemplo, um nível moral superior. A segunda forma de acesso ao transcendente que nós tratamos é a forma de acesso que diz respeito à transparência, em que o mundo ele funcionaria, a natureza funcionaria como uma janela através da qual a gente pode ver o transcendente. Então, por exemplo, a gente olharia para a natureza, mas nós não encontraríamos o transcendente na natureza em si. A natureza, na verdade, ela funcionaria como uma janela, uma espécie de transparência que nos permite ver o transcendente. E aí nós vimos um exemplo dessa perspectiva na maneira como o Joseph Campbell interpreta os mitos. Então ele olha para os mitos como se eles fossem uma transparência que nos permite enxergar o transcendente, que nos permite enxergar, na verdade, a nossa própria alma, o nosso próprio interior. E aí nós temos a terceira forma de acessar o transcendente, que é por meio da interiorização, que é um voltar-se para dentro de si mesmo, que é encontrar o transcendente no próprio interior. E nós vimos como exemplo disso a Teresa d'Ávila, a Santa Teresa d'Ávila, em que ela vai propor esse retorno ao interior, considerando nós como um castelo onde no centro Deus habita. Hoje nós vamos estar considerando a quarta forma de acesso ao transcendente, que é por meio do discernimento, no qual o discernimento permite-nos identificar o transcendente na natureza. De acordo com a perspectiva de discernir o transcendente na natureza, o envolvimento com a natureza, por meio de um processo de discernimento, é o que nos permite alcançar ou acessar o transcendente. Isto é, trata-se da adoção de certa maneira de ver as coisas, de vê-las como elas são de fato, o que permite ao observador ver o transcendente interpretado pela ordem natural ou indicado nela. Então, o que é preciso saber aqui? Para compreender ou acessar o transcendente, é preciso olhar para a natureza de uma determinada perspectiva de discernimento. Então, nessa visão aqui, nós temos uma questão de perspectiva. É acessar o transcendente a partir de uma dada perspectiva, a partir de um dado esquema de interpretação. Para ver as coisas como elas são de fato, portanto, seria preciso partir de um dado sistema interpretativo. A natureza por si mesma ela não significa nada. A natureza em si mesma ela não revela nada. Ela pode ser lida de várias formas. Nesse sentido, a natureza ela pode ser percebida de maneira multifacetada. A natureza pode ser percebida de diferentes perspectivas. Você pode ter diferentes concepções da natureza. Então, a natureza ela é sempre vista como uma natureza que revela algo. Mas esse revelar algo vai depender da perspectiva adotada para a compreensão da ordem natural. Não há sugestão alguma aqui de uma esfera transcendente distinta que esteja acima, ou seja, não é a perspectiva de subir, de ascender ao transcendente. O transcendente não está acima da natureza, não é preciso uma elevação da consciência, uma elevação moral para alcançá-lo. O transcendente também não está além da natureza, ou seja, não é aquela perspectiva da transparência, em que a natureza funciona só como uma janela, na qual a gente vai conseguir ver o transcendente para além dessa janela, lá fora. E não é essa perspectiva, e também não é a perspectiva da interiorização. Não quer dizer que o transcendente está dentro da gente, ou dentro do nosso interior, ou dentro da nossa natureza, como acontece, por exemplo, na interiorização. Ao invés disso, nessa perspectiva, entende-se que o natural, ao menos desvenda e talvez até mesmo se torna o transcendente quando corretamente interpretado. Então, se a gente interpretar a natureza corretamente, a gente vai encontrar o transcendente na natureza. E para algumas perspectivas, nós não vamos não só encontrar o transcendente na natureza, como a própria natureza vai se revelar como sendo transcendente. A própria natureza se mostra como sendo transcendente. No entanto, é preciso partir de uma perspectiva. Sem uma estrutura hermenêutica específica, ou seja, sem um sistema de interpretação pressuposto, o natural ele permanece na mesma condição. Sem discernimento, não há epifania nem transfiguração. Sem discernimento, a natureza ela não se mostra, não se manifesta como remetendo ao transcendente, ou como sendo ela mesma o transcendente.
Essa abordagem geral, né, pode facilmente ser associada com as discussões recentes sobre a natureza da observação científica. O que a ciência tem mostrado para nós? A ciência, ao estudar a percepção, tem mostrado que nossa percepção da realidade ela não é passiva. Nosso aparelho cognitivo ele configura a realidade em relações de sentido. Ou seja, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a realidade, esse olhar não é neutro, esse olhar não é passivo. A nossa observação do mundo configura o mundo numa dada relação de sentido. A visão empirista tradicional ela sustentava que a observação é um processo essencialmente passivo, em que a informação era recebida pela mente ou gravada nela. Hoje a gente sabe que não, a gente sabe que na verdade, a nossa percepção ela é construtiva, ela é ativa, ela constrói a realidade. A observação hoje, ela não tem mais o veredito, né? Ela não tem mais assim, a observação é infalível, inquestionável. Não, na verdade, a nossa observação ela constrói a realidade. Isso significa reconhecer que o conhecedor está envolvido no processo do conhecimento, e assim é preciso enfatizar a importância dos compromissos teóricos, porque a partir da teoria que a gente parte, do esquema de interpretação que a gente parte, a gente vai interpretar a realidade de determinado modo. Então nós precisamos estar conscientes dos nossos pressupostos e do esquema interpretativo de que a gente parte. Se a gente não está consciente deles, esses esquemas interpretativos vão continuar presentes, influenciando a nossa interpretação, mesmo que de forma inconsciente. Nesse sentido, a natureza ela não é apenas vista, ela é vista como algo, ela é vista sempre a partir de um dado sentido. A natureza ela pode ser ativamente vista de maneiras significativamente diferentes por observadores diferentes. Então, dependendo do esquema de interpretação que a pessoa parte, a natureza vai ser entendida de um determinado modo ou de outro. E aí, cada observador ele traz diferentes modelos conceituais para o processo ativo e construtivo da observação. O observador que está pré-comprometido, por exemplo, a ver o mundo como desprovido de qualquer dimensão transcendente, verá a natureza de uma forma significativamente distinta de outro observador que contempla esse mesmo mundo e o vê como ricamente firmado com vestígios e imagens do divino. Então, se você já pressupõe que não há transcendente, que não há divino, você vai ver a natureza de modo naturalista. Agora, se você pressupõe que existe um divino, que existe um transcendente, você vai ver a natureza como uma revelação de Deus. Aí uma teologia natural cristã, ela precisaria partir então da revelação de Deus, do Deus trinitário, da revelação de Cristo, como pressuposto fundamental para compreender a natureza. Então não há uma interpretação neutra da natureza, é preciso partir de algum lugar. É preciso partir de uma dada perspectiva. E aí um exemplo que a gente pode citar de alguém que adotava essa perspectiva é o próprio Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele compreendia a natureza a partir de um esquema interpretativo. E a gente pode ver isso em duas coisas, nas parábolas de Jesus e nas declarações eu sou do Evangelho de João. Nas parábolas de Jesus, nós vemos que Jesus olhava para a natureza e ele entendia que a partir de um dado esquema interpretativo, a natureza podia ser entendida como revelando algo sobre Deus. Então é por isso que Jesus conta várias parábolas que remetem à natureza. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda, né, que cresce, né, a palavra e se torna uma grande árvore. A parábola, são várias parábolas que Jesus vai contando que tem referência com a natureza. Tem um texto, né, que Jesus fala, por exemplo, assim, olha, não fiquem ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber, porque Deus veste até os lírios do campo. Ou seja, a gente olha para a natureza nesse aspecto estético da beleza da natureza, e essa beleza nos revela a providência divina em nos sustentar. Então Jesus ele olhava para a natureza a partir de um dado esquema interpretativo e entendia que a natureza revelava o divino. Já no Evangelho de João, nós temos uma estrutura proposital na escrita, que é o esquema de 7 eu sou. Então o evangelista João escreveu 7 eu sou a respeito de Jesus. Ele usou a expressão eu sou 7 vezes, de maneira proposital, para falar de Jesus, né? Há várias coisas no Evangelho de João que são baseadas no número 7. Então, por exemplo, tem 7 milagres de Jesus, 7 sinais de Jesus, e no Evangelho de João tem o 7 eu sou. Esse eu sou, ele é baseado, muita gente acha que é baseado em Êxodo, na verdade ele é baseado em Isaías. Né? Se fosse baseado em Êxodo, a expressão não seria eu sou, ego em mim, seria ho-on, como está na Septuaginta. Mas é baseado, na verdade, no livro de Isaías, do profeta Isaías, porque o livro do profeta Isaías vai repetir a expressão eu sou várias vezes e vai associá-la a algumas metáforas. Então, por exemplo, vai ser muito comum aparecer no livro de Isaías a expressão para que reconheçam que eu sou, né? Para que reconheçam Yahvé como aquele que é o eu sou. E aí, inspirado nesse eu sou do livro de Isaías, o evangelista João vai usar a expressão eu sou 7 vezes para se referir a Jesus.
E aí, por exemplo, nós temos a expressão eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus Cristo é a videira. E aí nós temos mais um exemplo da natureza sendo interpretada ou discernida a partir de um esquema interpretativo, no qual se vê uma revelação de Deus a partir da natureza. Deus é como se fosse uma videira. A videira revela como Deus é. Então nós usamos Jesus de Nazaré como um exemplo dessa abordagem. É claro que existem outros exemplos que a gente poderia elencar, mas esse é um bom exemplo, né? As parábolas de Jesus e as declarações eu sou do Evangelho de João são um exemplo dessa maneira de olhar para a natureza e encontrar uma revelação do divino nela por meio do discernimento partido de um dado esquema interpretativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo domingo com mais um vídeo de teologia. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações e até mais.